Olá, pessoal. Opa. Tudo bem com vocês? Que bom. Esse lanche estava muito gostoso, né? Eu percebi que tem muita gente empolgada ali. É muito bom nós estarmos juntos para a gente conversar. Eu fiquei muito feliz aqui, principalmente da Dani, que é a minha esposa, ter falado. Ela deixou exatamente no ponto que eu gostaria de retomar. Muito bom também encontrar o Meng aqui e saber de todo esse diálogo. Percebo de que nós estamos passando por um momento onde é muito necessário a gente conversar sobre isso. A Dani terminou a fala dela dizendo exatamente sobre essa questão do Ikigai, propósito. E eu gostaria de tirar esses próximos minutos, conversar sobre propósito de vida com vocês. Eu confesso particularmente que fazem 6 anos que Deus deu uma guinada a respeito do propósito da minha vida, especialmente. Eu já sou pastor há 15 anos, mas em senso de propósito, vocação, eu acredito que eu entendi muito mais claramente nos últimos 6 anos. E é muito bacana quando você entende o senso de propósito da sua vida, quando você entende a causa que move a sua vida, porque quando você entende essa causa, todas as outras questões fazem muito mais sentido. Quando você não vive por uma causa, quando você não tem um significado muito claro a respeito da sua vida, você pode trabalhar, gerenciar a sua vida de diversas maneiras, mas isso nunca vai ser tão profundo, tão intenso, quando você descobre qual é a sua causa, quando você descobre qual é a sua vocação. E se eu perguntasse para você, qual é a sua vocação principal? Por que Deus te colocou nesse mundo? Qual que é a sua contribuição na sua comunidade, no seu contexto? Você saberia me dizer qual é essa vocação? Há pessoas que quando não entendem a sua vocação, a sua causa principal, elas podem até trabalhar em diversos setores, mas elas não trabalham movidos por essa causa que dá significado a todas as outras coisas pela qual ela faz. E é muito interessante porque quando a gente não trabalha por uma causa, a gente pode até trabalhar por medo. E o medo, como o Meng colocou aqui logo no início, talvez seja uma das causas que mais matam a criatividade e a nossa inovação. O medo de ir para o diferente. Tem pessoas que trabalham por obediência fingida. Você já viu pessoas assim que elas chegam num determinado ambiente e elas dizem que concordam com tudo, mas no fundo aquilo não está no coração dela. Aquilo não faz parte realmente daquilo que ela crê, daquilo que ela tem lá no profundo do âmago da vida dela. Tem pessoas que trabalham por recompensa. Sabe aquelas pessoas que, na frente de todo mundo, elas estão tentando fazer aquilo que o chefe pede, que outra pessoa pede, mas aquilo realmente não faz parte do cerne da sua vida, e elas trabalham porque elas estão pensando algo lá na frente. Eu vou me sacrificar agora para algo lá na frente, eu não creio muito nisso, mas se isso aqui é necessário para eu dar esse trampolim para algo mais lá na frente, eu vou fazer isso. Muito embora não exista ali crença, não existe ali valores profundos. Existem pessoas que também trabalham por dever. Você está numa empresa, você está na igreja, a igreja me paga e eu sou funcionário aqui, então eu tenho que cumprir. Qual é o meu dever? Eu vou cumprir, mas essa pessoa nunca vai mais além. Sabe quando que você vai mais além? Sabe quando você faz algo muito mais extraordinário? Quando você tem uma causa. Quando você entende qual é o seu propósito. É possível de que na nossa geração o que mais está faltando são jovens que entenderam o seu verdadeiro propósito na vida. Quando a gente entende o nosso verdadeiro propósito, principalmente firmados na grande metanarrativa, na grande história de um Deus que é criador, redentor e aquele que vai recriar todas as coisas, quando a nossa história perpassa sobre a grande história de Deus, a gente vai entendendo que o nosso propósito é diferente. A gente vai entender que o nosso propósito nesse mundo é algo além das nossas lutas políticos partidárias. A gente vai perceber de que muitas das nossas interpolações, mesmo na internet, elas não traduzem ou não trazem um valor maior a respeito da vida, principalmente nesse último tema que o pastor Jairo colocou aqui, a respeito de nossas posições, principalmente ideológicas, filosóficas, a respeito de tantos outros assuntos. Eu sei que nesse momento, nós estamos carentes de jovens que têm um propósito muito claro. Um propósito de vida que está além da política partidária, um propósito de vida que está além de uma ou outra ideologia, que muitas vezes tira de cena a grande metanarrativa de um Deus criador. Eu gostaria de falar um pouco sobre esse propósito de Deus. E sobre esse propósito de Deus, talvez
o texto que melhor exemplifica esse propósito de Deus na vida de alguém é o texto de Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3. Se você olhar esse texto de Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3, eu coloquei ele na tela aqui para você. Ele é um texto poderoso. Por quê? Porque até Gênesis capítulo 12, o grande plano de Deus ainda era com toda a humanidade. Mas a partir de Gênesis 12, Deus agora vai traduzir o seu plano através de uma família. Deus vai traduzir o seu plano através de um clã, de uma tribo, e essa tribo é a tribo de Abraão, essa família é a família de Abraão, e talvez o propósito traduzido de Deus na vida de Abraão, pode ser o meu e o seu propósito nessa tarde. E se você entender claramente esse propósito de Deus, assim como Abraão entendeu, talvez muitas das outras questões que têm a ver com sua vida social, trabalho, profissional, sua vida espiritual, a maneira de você encarar meio ambiente, a maneira de você encarar o seu próprio corpo, todas essas outras coisas têm uma implicação a respeito desse propósito. É interessante porque Abraão havia saído da terra montanhosa, da terra do pacto, e ele havia ido para a terra da planície, que nós conhecemos como a terra de Siná, ou U dos caldeus. E lá nesse ambiente completamente hostil, é isso que você vai encontrar ao longo da narrativa bíblica, Deus sempre chamando o seu povo para sair de Babilônia, ou seja, Deus sempre chamando o seu povo de volta para o pacto, Deus sempre tirando o seu povo da região da planície, da acomodação, para de novo para o desafio, para o desconhecido. E aí Deus chega para Abraão e faz esse convite aqui, ele diz assim: ora disse o Senhor a Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu acho muito interessante como Deus introduz esse chamado de propósito para a vida de Abraão. Esse chamado de propósito para a vida de Abraão, no hebraico, é a palavra ler-lerá. Repita comigo, ler-lerá. Alguma coisa de hebraico você já falou na vida, então. Ler-lerá. Sabe o que significa a palavra ler-lerá? Ler-lerá significa sai para você mesmo. Se você lê o texto, não faz nenhum sentido. Sai para ti mesmo. O que Deus está querendo dizer para Abraão? Ao dizer para Abraão assim, Abraão, sai para ti mesmo. Em outras palavras, o que Deus está dizendo agora para Abraão é o seguinte: Abraão, o que eu tenho para dizer para você agora, não é apenas uma tarefa, o que eu tenho para dizer para você não é uma atividade, o que eu tenho para dizer para você é algo que implica na sua vida, é sobre a sua identidade, é a respeito de quem você é. O que eu vou dizer agora para você é para definir quem você é, para definir a sua identidade, muito mais do que a gente seguir A, B ou C. Deus quer firmar em nós a nossa verdadeira identidade nele, porque quando a nossa identidade estiver enraizada em Cristo, todas as demais coisas farão muito mais sentido. Há uma geração cada vez mais despersonalizada da pessoa do Cristo, e uma vez que nós somos despersonalizados da pessoa do Cristo, é como se nós estivéssemos cada vez mais em busca de uma identidade perdida, pela qual capitulamos a todo instante com falsas identidades. Deus dá a tônica para Abraão. Abraão, o que eu tenho para dizer agora é para definir a sua identidade. Que esse texto seja Deus falando ler-lerá para você nesse final de tarde. Que esse texto seja Deus falando, Gabriela, ler-lerá para você. João, ler-lerá para você. Rodrigo, ler-lerá para você. É para definir a sua identidade. O que vem a seguir? Deus fala assim para Abraão, Abraão, sai e vai. Esse chamado de Deus para a juventude hoje é o chamado da propulsão para fora, sai e vai. Embora nós estejamos acostumados com o vem e fica para as nossas programações, vem e fica para os nossos eventos, Deus está chamando a juventude para o sai e vai. A propulsão da igreja é um movimento chamado do sai e vai. Exatamente está aí o entendimento da palavra igreja no grego, eclesia, que significa ek, kalel, ek, fora, kalel, chamado, ou seja, a palavra igreja significa os chamados para fora. Se você não sabia disso, ficou sabendo hoje. A palavra igreja
do grego eclesia, significa os chamados para fora. Isso significa que a igreja tem a sua vocação não na clausura da sua liturgia e das suas cerimônias. A igreja tem a sua vocação no chamado de Deus do sai e vai. E esse chamado se estende para mim e para você nesse final de tarde. O chamado de nós sairmos e irmos. A grande questão é, sair e ir para quê? O texto deixa bem claro. Eu quero que você saia e vai para ser uma bênção. Sabe o que a gente está precisando hoje, galera? Nós estamos precisando de jovens que entenderam de que eles são abençoadores, de que na faculdade eles são abençoadores, de que na sua casa eles são abençoadores, de que na sua vizinhança eles são abençoadores. Aonde eles estão, o lugar se transforma, porque a bênção chegou através de um jovem que entendeu que ele é bênção. Amém por isso? Deus está falando assim, Abraão, se você for uma bênção, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus quer abençoar muito a sua casa através de você. Deus quer que a sua casa, que talvez não é a casa ideal, comece a ser uma casa da bênção, porque você se transformou com uma bênção naquele lugar. Deus quer que você seja uma bênção na faculdade, na sua sala de Zoom, na sua sala do Teams. Deus quer que você seja uma bênção porque você se colocou nesse chamado. Eu acho muito interessante porque quando você vai lá para 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 9, lá diz o seguinte: não retribuindo mal por mal, ou injúria por injúria, antes ao contrário, o quê? Antes ao contrário o quê, pessoal? Abençoando, porque para isto fosse chamados. Você foi chamado para ser uma bênção. Você foi chamado para estar num lugar e fazer a diferença. Você foi chamado no seu contexto para ser um abençoador. E é interessante que o texto termina dizendo o seguinte: para receber bênção como herança. Pergunto, quando um judeu ou alguém pensa em bênção por herança, pensa em quem? Em quem? Quem é a pessoa que Deus prometeu uma herança? Abraão. O chamado de 1 Pedro é um chamado da continuação de uma juventude que entendeu que o seu papel é ser bênção. É tão interessante isso, que quando a gente começa a abençoar as pessoas, sabe o que começa a ocorrer? Quando a gente começa a abençoar as pessoas, algumas coisas acontecem. E Jesus entendia isso claramente. E talvez, nessa tarde, uma das coisas mais principais que a gente tem que absorver na nossa vida é a gente vivenciar como um discípulo, como um imitador de Cristo. Quando você vai olhar Jesus Cristo, você sabia que ele tinha ritmos, Jesus tinha ritmos que a gente chama de ritmos missionais? Você sabia que ele tinha ritmos missionais? Coisas que ele fazia sempre. 3 teólogos mapearam o dia a dia de Jesus nos evangelhos. O que Jesus fazia sempre? O que ele estava fazendo sempre? Corriqueiramente. E eles pegaram os 4 evangelhos e eles mapearam dia a dia todas as coisas que Jesus fazia. E eles chegaram à conclusão que Jesus fazia 4 coisas sempre. 4 coisas que Jesus fazia sempre. E eu quero dizer para você que se você fizer essas 4 coisas, você vai ser um imitador de Cristo, porque era isso que ele mais fazia. A gente, de certa forma, pegou isso que estava no livro do Michael Frost. Esse livro chama Surprising the World. Surpreenda o mundo. Ele não tem em português, mas você vai encontrar no Amazon baratinho. Esse livro, o Michael Frost, ele detalha sobre esses 4 aspectos que Jesus mais fazia. E a gente transformou isso num acróstico em português, que a gente chama de acorde. A última coisa, que é o D, é só para apoiar as 4 primeiras, ok? Então, a primeira coisa que Jesus mais fazia era o entendimento do chamado de Deus para o seu povo, para Abraão. Fazer o quê? Abençoar. Gente, o tempo inteiro Jesus estava abençoando. O tempo inteiro. Ele entendia de que abençoar é a sua vocação principal. E é tão interessante de que no dia de Jesus você vê ele curando pessoas. Aonde ele chegava havia bênção. Sabe o que acontece quando você se torna um abençoador? Sabe o que acontece? Quando você começa a abençoar as pessoas, você começa a levantar perguntas nelas. É isso que acontece.
Eu lembro, eu já contei isso em vários lugares, possivelmente você já ouviu, de que quando a gente chegou na nossa rua, a gente não tinha só adventista ali. Aliás, nós pastores corremos o risco de morar só perto de adventista, principalmente a gente que trabalha em áreas de direção de um departamento. E ali onde eu trabalho, existe um lugar onde moram os colegas pastores, e a tendência, que eu sempre falo para alguns, sabe qual é a nossa tendência? A nossa tendência é morar onde só tem adventista, trabalhar onde só tem adventista, e ir para o prédio da igreja onde só tem adventista. E a gente volta para casa, vai para o trabalho, e assim a gente vai se tornando um mundinho, a gente vai ficando no mundinho. É possível que você não mora onde só tem adventista, mas você só tem amigos adventistas. E aí você só tem esse mundo de amigos adventistas, teu final de semana é com adventistas, às vezes você tem um trabalho, mas não se mistura tanto, você vai ficando numa bolha, você vai aprendendo uma própria linguagem, que é o crentez. Você não consegue mais dialogar com os outros, você não consegue estabelecer mais um papo aberto, um diálogo que dê oportunidade para você criar conexão. E eu fui para esse lugar que não era de lugar que morava adventistas, e eu lembro que a gente foi cortar grama um dia lá, porque o mato estava crescendo e a prefeitura não cortou. E quando a gente estava cortando a grama ali, vamos abençoar a nossa vizinhança, vamos cortar grama. E a gente estava cortando uma vizinha que a gente tem lá, minha esposa sabe, é uma vizinha que ela é meio nervosa assim, grita muito com o pessoal lá da casa dela. Eu lembro que ela abriu a janela, e assim, ela não sabia, a gente era novo ali na comunidade, então ela imaginou, esse cara está cortando a grama aqui, daqui a pouco vai bater aqui no portão, vai cobrar. Eu só lembro ela assim, que ela abriu a janela, e assim, com aquela delicadeza curitibana, fantástica, ela disse assim, o que vocês estão fazendo aí? Desse jeito. E na hora ela falou assim, quem mandou vocês fazerem isso? E assim, ela veio com tudo. Já que ela veio com tudo, eu vou com tudo. Só que eu vou na brincadeira, né? Eu falei assim, foi Jesus que mandou. Falou, quem que mandou vocês fazerem isso? Eu falei, foi Jesus que mandou. Ela assim, como Jesus assim? Como assim Jesus mandou? Eu falei assim, é que Jesus mandou a gente amar os nossos vizinhos. E a nossa maneira de amar você hoje é cortando a sua grama. Um gancho de primeira assim, ó. Daqui a pouco veio o Rodrigo, subcomandante da polícia. E ele chegou, disse assim, posso tirar uma foto? A gente nem conhecia ele direito. Ele falou, pode. Estava eu e o Carlos Blotz, colega. A gente pode, né? A gente não fica tirando foto de nós mesmos para postar para os outros que a gente está fazendo alguma coisa. Mas ele chegou lá, tirou a foto. E tempos depois, ele postou a foto no Facebook e ele mandava para uma irmã dele de Ponta Grossa. E ele me marcou na foto. E ele brincava, mostrando a grama cortada e tal, e dizendo assim, você não tem vizinhos como o nosso, tipo assim, instigando ela. Aí a irmã dela falou, os daqui jogam lixo na rua. E ele colocou assim embaixo, os daqui foram enviados por Deus. E eu, yes! Ele entendeu a lógica. Ele entendeu a razão de nós estarmos fazendo aquilo. Sabe o que acontece quando você começa a abençoar as pessoas? Você começa a levantar perguntas nelas. Porque se você já voltou a trabalhar no escritório, se você levar uma caixa de chocolate e colocar um chocolate na mesa da galera essa semana, a galera vai dizer assim, por que ele fez isso? Talvez não chegue para perguntar para você ainda. Mas se você faz isso 1, 2, 3 vezes, as pessoas vão começar assim, cara, por que você está trazendo chocolate? Me diga aí, Natália, por que você está trazendo chocolate toda semana para nós? As pessoas começam a levantar perguntas. E quando elas levantam perguntas, sabe o que diz aqui em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15? Lá diz o seguinte, esteja sempre pronto para responder a respeito da esperança que está em vós. Veja, o texto está dizendo o seguinte, esteja pronto para responder a respeito da esperança que há em você. Logo depois desse texto de 1 Pedro capítulo 3, versículo 9, onde ele diz o seguinte, porque vocês foram chamados para serem abençoadores. Quando você abençoa, o texto está dizendo, fique pronto para responder, porque vai haver o quê? Vai haver o quê? Perguntas. Vai ter perguntas. Quando a juventude sai para abençoar a sua sala, sai para abençoar o escritório do seu trabalho, sai para abençoar com aqueles que estão na sua vizinhança, você começa a levantar perguntas nas pessoas.
E quando você levantar perguntas, o texto bíblico está dizendo, esteja pronto para você responder a respeito da esperança que existe em você. Pode ser que ela pergunte assim, por que você traz chocolate toda semana? E eu posso dizer, você quer realmente saber por que eu trago chocolate toda semana? Você vai rir do que eu estou falando, mas para mim isso é muito importante. Porque eu entendo de que nessa empresa eu tenho que ser uma benção. E Deus falou na palavra dele de que aonde eu estiver eu tenho que abençoar. E eu acho que a minha maneira de abençoar vocês é trazendo chocolate toda semana. Você pode ter certeza que você plantou muita minhoca na cabeça das pessoas quando você dá a resposta assim. Porque você está abrindo espaço para testemunhar a respeito da esperança que existe em você. Sabe o que está acontecendo hoje, galera? O que está acontecendo hoje é o seguinte. Por que que os nossos amigos não estão perguntando? Por quê? Pode ser que muitos dos nossos colegas não estejam perguntando a respeito da esperança que é em nós, ou por que que a gente está abençoando, porque está faltando a gente tomar essa atitude do chamado que Deus fez para nós de sermos abençoadores. Sabe por que tantas e tantas pessoas iam a Cristo? Porque Ele levantava perguntas. E muitas vezes tem um monte de jovem aí, um monte de pastor, um monte de gente que está dando respostas super elaboradas, respostas ultra brilhantes para perguntas que ninguém está fazendo. E nós somos chamados agora a levantar perguntas nesse momento onde a galera está tão desnorteada, com tantas outras discussões aí fora a respeito daquilo que pode responder à verdadeira ansiedade que existe lá no âmago de cada um. E Deus está chamando uma geração que seja uma geração de jovem questionável. Não porque tem uma vida duvidosa, mas porque tem uma vida que levanta perguntas. Porque tem uma vida que levanta questionamentos. Você tem uma vida questionável? Você tem uma vida que levanta perguntas? Você tem uma vida que levanta perguntas nas pessoas, que dê a você oportunidade de responder a respeito da esperança que há em você? Deus está chamando uma juventude agora que não dê resposta oca para problemas marginais, mas para que dê respostas com fundamento a respeito do verdadeiro sentido da vida que só existe em Cristo Jesus. Vejo que em muitos momentos nós estamos nos ocupando em falar muito, em abençoar pouco. E o resultado dessa atitude, onde a gente tagarela muito, mas abençoa pouco, é que a gente não está tendo mais perguntas e a gente não pode dar mais uma resposta a respeito da esperança que é em nós. Jesus era um abençoador. Ele estava todo instante abençoando, e porque ele estava abençoando, as pessoas tinham contato com ele e buscavam respostas dele. Sabe que quando as pessoas estavam seguindo a Jesus, sabe qual era a segunda maior atitude de Cristo? Sabe qual era a atitude que ele mais estava envolvido? Jesus tinha o compromisso, não somente em abençoar as pessoas, mas em se conectar com elas. Galera, escute, é verdade. Há nesse momento um tanto de gente que precisa de conexão. E não é a conexão só do Instagram. Não é a conexão só do Facebook. Não é qualquer outra conexão só de rede social. É de conexão, de verdade. De conexão que vai além da superficialidade. Jesus entendia que a melhor maneira de se conectar com as pessoas, sabe qual era? Melhor maneira de se conectar com as pessoas. Melhor maneira. Comendo. Comendo. Jesus tinha intencionalidade em comer com as pessoas. Lembre-se que ele começou o ministério dele comendo e terminou o ministério dele comendo. Olha lá, João 21 lá, está ele lá com espetinho de peixe assado. Esse é Jesus. Ele começa numa festa, tomando todas, suco de uva, e termina com peixinho assado. Se você lê o Evangelho de Lucas, todos os encontros de Jesus, ou ele está indo comer, ou porque ele está voltando porque comeu, ou ele está comendo. É sério, pessoal. Jesus entende de que a melhor maneira de você chegar ao coração de uma pessoa, sabe qual é? É entuchando comida nela.
Jesus entende, pessoal, que ao redor da mesa existe graça. Existe graça ao redor da mesa. E quando a gente tem intencionalidade em convidar as pessoas para comer e se conectar com elas, ali a graça do Senhor Jesus Cristo se faz presente. É tanto que ele disse que para lembrar dele e para anunciar que ele vai voltar, nós deveríamos estar ao redor da mesa, porque todas as vezes que vocês estiverem reunidos ao redor da mesa em meu nome, vocês estão anunciando que eu vou voltar. É muito interessante isso, porque Jesus, ele se conectava com pessoas a todo instante. Comer, gente, comer. Comer com intencionalidade de chegar ao coração das pessoas. Perceba, isso aqui não é linear, mas faz parte de um desenvolvimento tremendo, de poder chegar ao coração das pessoas. Primeiro a gente abençoa, depois a gente vai aumentando essa intimidade, sabe como? Não trazendo para a nossa igreja primeiro, mas se conectando com as pessoas em outros lugares, principalmente na nossa casa. Eu teria várias histórias para contar para vocês a respeito desse item, comer. Mas o tempo não permite. Sabe qual era a terceira coisa que Jesus mais fazia? Ouvir. Que coisa difícil ouvir. Nessa geração onde todo mundo tem algo a falar, estamos cada vez mais carentes de pessoas que param um momento para ouvir. É verdade ou não é verdade? Gente que tem um momento para ouvir. Sabe, tem um livro muito interessante chamado Jesus Answer, Jesus Question. Nesse livro, esse autor, ele detecta que fizeram 180 perguntas para Jesus. Sabe quantas ele respondeu? Só 6. Mas sabe quantas perguntas ele devolveu? 380 perguntas. Jesus está mais preocupado de perguntar do que de responder. Por quê? Porque ele está disposto ao quê? Ouvir mais. E quando Jesus estava ao redor da mesa, entuchando comida no povo, comendo com as pessoas, e aqui, ouvindo, havia uma pergunta que ele fazia, e se você fizer essa pergunta, eu tenho certeza que isso vai destravar as pessoas. A maneira de você se conectar com elas não vai ser mais a mesma. Sabe qual era a pergunta que Jesus fazia para essas pessoas? Isso está registrado nos evangelhos. A pergunta é: qual é a sua história? Me conte qual é a sua história. Quando você está ao redor de uma mesa, comendo com alguém, e você se abre para conhecer a história dessa pessoa, gente, isso é tremendo. Eu falo que isso é tremendo, sabe por quê? Porque eu vou perguntar para você, qual foi a última vez que alguém parou 1 hora ouvindo você sobre a sua história? Qual foi a última vez que alguém parou para ouvir a sua história? Qual foi? Vou refazer a pergunta. Qual foi a última vez que você parou para ouvir a história de alguém? Faz sentido o que eu estou perguntando para você? Quando você para ouvir a história de alguém, e essa pessoa conta a sua história desde o início, quando ela nasceu, seus pais, sua infância, como ela chegou agora nesse emprego, nesse trabalho, nos seus sonhos, e como ela está hoje, sua vida hoje, faz esse resgatar, toda essa história contada para você, e você se conecta e conta a sua história para essa pessoa, a partir de agora vocês já não são mais os mesmos. Sabe por quê? Porque essa pessoa, ela não mais te considera, ela não mais te respeita pelo que você tem, pelo seu pedigree, por onde você estudou, quanto dinheiro você tem. Ela respeita você pela sua história. Sabe por que nós temos amizades, relacionamentos tão frágeis? Porque no fundo, nós não conhecemos as histórias das pessoas. Porque no dia que a gente conhecer as histórias das pessoas, nós seremos mais pacientes, nós seremos mais tolerantes, nós teremos mais compaixão, nós teremos mais oportunidades de nos conectar de verdade com as pessoas. A gente está cheio de colegas, mas faltam amigos que realmente conheçam a nossa história. Jesus tinha essa habilidade tremenda de ouvir, e como disse a Dani aqui, ouvir com empatia. Como eu preciso aprender tanto disso? Ouvir com empatia. Sabe que a gente é aquela geração que está ouvindo com o celular na mão,
e a gente não consegue dar atenção, fixar os olhos. E a gente sempre diz o seguinte: quando você estiver comendo, se conectando com as pessoas, esqueça o multitask. Se conecte com as pessoas, ouça suas histórias, entre na profundidade da sua vida e perceba o Espírito Santo agindo. Sabe por quê? Porque você pode contar nos dedos a última vez que alguém parou para ouvir a sua história. E quando alguém faz isso, certamente esse relacionamento, essa amizade é profunda. Jesus tirava tempo para ouvir as pessoas. Era por isso que as pessoas iam até ele. E como diz as histórias da Bíblia, quando as pessoas chegavam perto de Jesus, é como se elas fossem únicas no meio da multidão. O que fazia elas sentirem isso? Eu imagino que Jesus se desvencilhava de todo o multitask das multidões, e ele fazia com que aquela pessoa se sentisse a única naquele momento. Quanto tempo faz que alguém permitiu dedicar um pouco do seu tempo para você se sentir único? Nós pastores carecemos muito disso. Jairo sabe, Jonas sabe, quantas vezes a gente está cercado de tanta gente, mas a gente não tem alguém para nos ouvir. Eu sei que também você pode precisar de algum momento desse. Alguém que ouça, crie empatia, ouça sem julgar. A gente tem tanto a aprender com Cristo. Quarta coisa que ele fazia, para eu ir ao meu final. A quarta coisa que Jesus mais fazia era refletir. Jesus tirava tempo a sós para refletir. Aqui não se trata de solidão, aqui se trata de solitude. Entende a diferença? Aqui não se trata de solidão, aqui se trata de solitude. De gastar um momento intencional, de permitir Deus falar. Essa geração, como disse, é a geração que quer falar muito, mas quer escutar pouco. No entanto, é tão carente de uma escuta verdadeira, de uma escuta empática. Jesus tirava tempo e muitas vezes ele saía, os discípulos, onde é que ele está? Ele estava com o Pai. E ele tirava tempo, sabe para quê? Para meditar na palavra. Ele tirava tempo para meditar na palavra. Aquele texto que você vê no Elmar, sempre finalizando o podcast Fortes, ele diz o seguinte: jovens, sois fortes, porque vocês estão aonde? Porque a palavra de Deus é quem dá base para vocês. É a palavra de Deus. Jesus entendia isso, ele tirava tempo com a Torá, com a palavra de Deus. E era isso com que fazia com que ele pudesse dar uma resposta, não da maneira como ele só pensava, mas ele dava a resposta como? Está escrito. Sabe o que eu percebo? A galera sabe articular muito várias linhas filosóficas, ideologias, partidos, um monte de coisa, mas a galera está carente de articular, está escrito. Quando a gente começar a refletir mais na palavra e articular mais está escrito, a gente vai falar menos o que a gente pensa e vai falar mais o que Deus pensa. A gente vai achar que a gente está sempre com a razão para começar a entender que na palavra existe a razão. O D final é, na verdade, uma estratégia para ajudar você a se firmar nos 4 primeiros. Sabe o que a gente percebeu? Trazendo essa realidade para pastores, para membros, nesse desafio de viver os ritmos missionais de Cristo. Você quer ser imitador de Cristo? Seja um abençoador. Se conecte com pessoas comendo. Quando eu falo se conectar com pessoas comendo, é ter intencionalidade em compartilhar momentos com essas pessoas. Eu sempre digo para a galera, entregar marmita é muito bom, mas Jesus não entregava marmita. Jesus comia com as pessoas. Muito mais forte do que entregar a marmita é levar a marmita e comer com as pessoas junto com ela. É dizer assim, galera, hoje a gente não vai jantar. Hoje a gente vai comer com o pessoal da rua. Sabe por quê? Porque o poder não está em simplesmente compartilhar comida. O poder está em compartilhar humanidade, dignidade, tempo, escuta. Era isso que Jesus fazia. Você percebe? A lógica do Evangelho nos chama a realidade de viver isso intencionalmente.
E a gente faz isso com um diário. Eu não sei se você tem um diário de oração. Um diário onde você anota suas experiências com Deus, com as pessoas. Mas eu incentivo você a ter um diário. Por um tempo eu tive um diário, depois abandonei, voltei, abandonei. E todas as vezes que eu pego esse diário, esse meu caderno, e eu tiro intencionalidade para anotar todas as vezes que Deus me enviou para fazer alguém um imitador de Cristo, sabe o que eu percebo? Eu percebo que Deus fortalece a minha fé. Eu percebo que Deus fortalece meu relacionamento, porque quando eu volto para aquele diário e leio as minhas orações, quando eu volto para aquele diário e leio as minhas conversas com Deus, eu percebo que Deus é muito gracioso comigo. Eu percebo de que Ele está me transformando dia a dia, e eu percebo que eu preciso estar cada vez mais perto dEle. Eu quero terminar mostrando essa foto para vocês em 1 minuto. Essas duas fotos são muito significativas para mim. Eu não tenho tempo de contar essas histórias. Meu tempo acho que já acabou aqui, apagou aqui, mas acho que já acabou. O que eu percebo nessas duas histórias? A intencionalidade de viver o acorde com as pessoas me levou ao encontro do Carlo. O Carlo, pessoal, é um professor da Universidade Federal, da UTFPR. Ele é um pós-doutor no ITA. Ele morou, inclusive, um tempo no Nepal e na Índia. Se tornou hinduísta. Ele dá aula até para os alunos da Federal, nas aulas dele na área de engenharia. E Deus me conectou com ele de alguma maneira. Sabe como Deus me conectou com ele? Comendo. Um dia eu fui na casa de alguém e ele estava lá e a gente estava almoçando. Enfim, eu não tenho tempo para contar a história. E a maneira como a gente se relacionou levou para esse momento aqui. E esse momento, hoje eu fiquei muito feliz. Por que eu coloquei essa foto? Porque hoje nós estávamos na igreja do Guabi juntos, sentados, adorando a Deus. Aquele cara que era hindu, depois de 7 meses, comendo, se relacionando, vivenciando experiências, tomou a decisão do batismo. E aí vem o ponto. Antes dele se batizar, ele falou assim: Alex, eu quero me batizar. O que eu tenho que fazer para me batizar? E eu disse para ele: Carlo, o que você precisa fazer para se batizar, você precisa fazer o que eu estou fazendo com você com alguém. Quando você tiver alguém, eu te batizo. Eu elevei o padrão lá em cima. Ele, depois de 1 mês e meio depois, ele chegou e disse assim: eu já estou trabalhando com alguém, você pode me batizar. E esse foi o dia do batismo dele na igreja do Boqueirão. A segunda foto é uma foto muito significativa para mim. Talvez vocês conheçam algumas dessas pessoas. Um dia, o Anderson, que eu discipulei durante um tempo, falou: vamos jantar, vamos sair para comer um japonês. Por quê? Porque a gente celebra a graça de Cristo sempre aonde? Ao redor da mesa. E ele chegou, e quando eu cheguei lá, eu encontrei mais esses 2 colegas. Eles têm um podcast chamado ConnectCast. Vocês vão poder ouvir deles. E aí, eu estava com o Anderson, que é esse que está do meu lado. E quando eu cheguei lá, estava o Alex Teza e o Edu. E ele disse assim, eu falei: o que está acontecendo aqui? Ele falou: sabe o que está acontecendo aqui? Você não fala aí de discipulado 4G, que é de discipulado de 4ª geração, que é quando eu discipulo um, o outro discipula outro e o outro discipula outro? Pois é. Hoje a gente veio celebrar porque aquilo que você prega é uma realidade. Há 3 anos atrás você me discipulou, eu discipulei o Teza e o Teza discipulou o Eduardo. E hoje nós 4 temos pequenos grupos aqui. E hoje a gente veio celebrar esse discipulado de 4ª geração, como imitadores de Cristo. Sabe o que eu percebo na palavra de Deus? Eu percebo algo muito interessante. E esse texto para mim talvez seja o fundamental, que é o texto que está aqui em 2 Coríntios capítulo 5, e eu termino com ele. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 em diante. Diz assim a palavra de Deus. 2 Coríntios 5, 17 em diante. Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E Ele fez o quê? E Ele nos deu o ministério da reconciliação. Gente, Deus deu o ministério da reconciliação para nós. E diz o texto assim, ó:
a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou agora a palavra da reconciliação. Ele nos dá o ministério da reconciliação, que é a oportunidade de abençoar, nos conectar com as pessoas, e agora ele diz o seguinte: eu não dou para você só a oportunidade de abençoar, porque à medida que você abençoa, você levanta perguntas, e agora eu dou para você a oportunidade de ter a palavra da reconciliação. E termina o texto dizendo o seguinte: de sorte que somos agora embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vocês se reconciliem com Deus. Sabe o que você é chamado a ser? Você é chamado a ser uma embaixada de Deus na sua vizinhança, na sua casa, na sua escola, no seu lazer. Deus te colocou como uma embaixada. O que é uma embaixada, pessoal? Uma embaixada é uma representação de um outro país aqui. Uma embaixada da Alemanha no Brasil é um pedaço da Alemanha aqui no Brasil. O que Deus está dizendo é o seguinte: que através de você, a sua casa é a representação do céu na sua vizinhança, no seu prédio, no seu condomínio. O que Deus está dizendo é que através de você, a embaixada de Deus se faz presente no seu trabalho, a embaixada de Deus se faz presente na sua sala de aula, na sua faculdade. Você é um pedacinho da representação do céu, aqui na terra, aqui na sua vizinhança. Você entende? Por causa do chamado de Abraão que ele deu para você, você foi chamado para ser um abençoador e um imitador de Cristo. Eu não posso falar tudo que eu gostaria aqui, porque o tempo acabou. Mas você pode ir lá, no podcast Catalisadores, e no Instagram. Vai lá e você vai ter a continuação desses nossos diálogos, nessas nossas conversas. E eu digo uma coisa para você: se essa juventude que está aqui hoje se levantar para cumprir o propósito de Deus de ser uma bênção, haverá muitas perguntas, e todos nós poderemos dar uma razão a respeito da esperança que há em nós. Amém?